Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Deus nos abençoe durante esses momentos de meditação da palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente. Alguns dias atrás, um irmão muito querido me disse: olha, eu não concordo muito quando o pastor cede o púlpito para quem não é pastor. E eu fiquei assim, mas quando você está aqui atrás, você concorda com ele, viu? Porque não é fácil, principalmente quando você vê pastores, seminaristas e tanta gente mais capacitada, né? Mas creio que é a misericórdia, a graça, né, do nosso pastor. E é um tema que nós vamos meditar mais uma vez nessa noite. Quando a gente recebe essa responsabilidade, você começa a pedir a Deus que Ele coloque um assunto. E dessa vez vários assuntos vieram, mas retomou um assunto que talvez eu já tenha falado alguma vez aqui sobre ela, a maravilhosa graça de Jesus. E essa maravilhosa graça é que nos faz estar aqui nessa noite, cada um de nós. Se não fosse essa graça, essa maravilhosa graça de Jesus, com certeza nós não estaríamos aqui nesse lugar. Amém? Por isso eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, que os irmãos tenham graça comigo, paciência, né? Orem para que Deus possa estar falando conosco nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? A minha graça te basta. A palavra graça aparece pelo menos 36 vezes na Bíblia. Dessas 36, 16 nas cartas e nos escritos do apóstolo Paulo. Um homem que experimentou de uma maneira muito especial o poder da graça na sua vida. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz que graça é a última palavra perfeita. É a última palavra perfeita. É uma palavra que não se corrompeu através dos tempos. Ela teve um significado na vida de tantos servos do passado, de Davi, do próprio apóstolo Paulo. Continua tendo um efeito muito forte nas nossas vidas hoje, mas ela ainda carrega um significado que muitas vezes nós não percebemos a sua dimensão. O fundamento da palavra graça nos traz a memória, nos faz lembrar de que as coisas boas não vêm de nossos próprios esforços, e sim pela graça de Deus. Essa palavra está intrinsecamente ligada a esse pensamento, a essa ideia, né, de que não são as nossas boas ações, que não são aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, que me reveste de graça, da graça de Deus, mas sim a sua plena misericórdia. E quando pensamos na palavra graça, ela tem inúmeras dimensões, né? Nós damos graças às refeições, somos gratos, somos agradecidos, somos graciosos em hospedar bem uma pessoa na nossa casa, ou receber bem da igreja. Recebemos uma gratificação quando desempenhamos com uma eficiência e qualidade uma função que nos foi atribuída, né?
outras vezes ouvimos graciosas notas de melodia, de som, né? Cartões de crédito, aluguel de carro, de vez em quando nos dão uma graça, né? Um período de carência que pode ser considerado como graça. O parlamento, o presidente, muitas vezes pode, por um ato de graça, indultar um preso, né? Libertar um preso. Então ele diz que a palavra graça é realmente surpreendente, né? E tem também a persona não grata, né? Aqueles que não são gratos. Ele diz que essa palavra contém a essência do Evangelho, como uma gota de água pode conter a imagem do sol. É a última palavra perfeita nesse mundo. E ele diz: o mundo tem sede de graça. O mundo tem sede de graça. O hino que nós acabamos de cantar, Preciosa Graça, é um hino que tem atravessado os séculos, né? Sua melodia, sua letra, tem atravessado e continua sendo cantado em todas as línguas e ritmos, manifestando a graça de Deus. Richard Niebuhr diz que as grandes revoluções cristãs não acontecem por meio da descoberta de algo novo ou desconhecido até então. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente algo que sempre esteve aí. Pode parecer estranho, mas muitas vezes dentro da igreja, uma instituição que foi criada, no dizer do apóstolo Paulo, para proclamar o evangelho da graça, muitas vezes a graça está ausente no nosso meio. Graça, no grego, significa eu me regozijo, eu me alegro, não é? Eu não mereço, não é? É um presente que custa tudo para o doador e não custa nada para nós. E esse exemplo, ele se personifica na pessoa do nosso Deus, né? Custou tudo para Deus, o seu único filho. E essa graça é dada de graça para nós. Alguém resumiu uma das grandes dificuldades da igreja moderna hoje da seguinte maneira. Ele disse, um grande teólogo, ele disse que há muitos anos ele chegou a uma conclusão de que duas causas principais são os maiores problemas emocionais dos cristãos atualmente. Primeiro, o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicional de Deus. E segundo, o fracasso em anunciar esse amor, esse perdão, essa graça incondicional aos outros. Lemos e ouvimos muito sobre a teologia da graça. Até cremos nela, né? Mas muitas vezes não é assim que nós vivemos. As boas novas do Evangelho da Graça, muitas vezes, não penetram nas nossas mentes, não penetram no nível das nossas emoções, e muitas vezes nós não vivemos a plenitude dessa palavra. Gordon MacDonald diz que o mundo pode fazer quase tudo tão bem ou melhor do que a igreja. Olha só o que ele diz, né? O mundo pode fazer muitas vezes tudo tão bem ou melhor que a própria igreja. Você não precisa ser cristão para construir casas, para ajudar a curar as pessoas, para alimentar famintos. Mas há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer. Ele não pode oferecer a graça. E ele identificou assim com precisão a única contribuição realmente importante da igreja. Aonde mais o mundo pode encontrar graça? Aonde mais o mundo pode encontrar graça? Philip Yancey conta no início do seu livro, A Maravilhosa Graça, de que quando estava escrevendo o livro, um amigo dele compartilhou, um amigo que trabalhava com pessoas marginalizadas em Chicago. E disse que certa vez apareceu uma senhora com a criança no colo, maltrapilha, com fome, suja, drogada, aos prantos,
pedindo ajuda, e aquele pastor começou a ouvir aquela senhora, que entre prantos e lágrimas, ela contou que estivera alugando a sua filha de 2 anos de idade. 2 anos de idade. E ela dizia de que 1 hora de aluguel daquela criança muitas vezes valia mais do que uma noite toda de serviço dela. E aquele pastor ficou numa situação muito incômoda. Ele não sabia o que fazer. O que eu faço diante dessa situação? Eu mando prender essa senhora? Denuncio essa senhora porque ela está explorando crianças? E ele começou a orar e depois, finalmente, ele teve uma ideia e perguntou para aquela mulher: a senhora já experimentou buscar ajuda em uma igreja aqui na cidade? E aquela mulher levantou, ficou estressada, regalou os olhos e falou assim: igreja? Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrivelmente afligida. Eles vão me fazer sentir ainda pior. E a gente fica refletindo, né, no exemplo desse, e fala: não, mas esse é um caso extremo. Isso não acontece, né? E a gente, muitas vezes, nós nos acostumamos na nossa praxis aqui na igreja, né? E eu não sei o que aconteceria se aquela mulher chegasse aqui com essa criança de colo, procurando ajuda aqui na nossa igreja. O que nós faríamos? Ontem à tarde, Juliana e eu, nós participamos de um evento aqui no Esquadrão da Resgate, Esquadrão Resgate, uma instituição que trabalha na recuperação de jovens drogados e viciados. Trabalho belíssimo. 70 jovens ali. Nós fomos lá porque um daqueles recuperandos da primeira fase, 3 meses, está na condição de um sobrinho meu, sobrinho de minha cunhada. E a avó daquele jovem me ligou, desesperada, um rapaz lá de Séries, da família, outrora uma grande família lá em Séries, que se desfacelou, perdeu tudo que tinha. E aquele menino de 28 anos tinha dissipado toda a herança que seu pai, que morreu há 2 anos, vítima, também assassinado por causa de drogas, e ele recebeu a herança do pai e em menos de 30 dias ele acabou com tudo. Mas ele estava desesperado. Nós já tentamos ajudar ele uma vez e ele não conseguiu ficar numa casa de recuperação, mas dessa vez ele falou: não, agora eu quero. E nós conseguimos um lugar para ele ali. E nós ficamos impressionados, né? O trabalho daquela igreja. Como mudou a vida daquele jovem em apenas 3 meses. Ele ainda tem 6 meses lá. Ele foi batizado ontem. E a gente fica pensando, são igrejas. Hoje de manhã nós ouvimos aqui um apelo de ajuda por Águas de Meribá, uma organização da nossa igreja, da nossa convenção. Eu não tenho conhecimento, mas é a única casa de recuperação feminina que nós temos no nosso estado de Goiás. O que nós temos feito para ajudar o pastor Sérgio ali naquele conflito? Trabalhar com mulheres é muito mais difícil, é muito mais complicado nessa área. E as estatísticas estão mostrando que as mulheres hoje estão quase que bebendo mais do que os homens, quase que se drogando mais do que os homens. E temos no estado de Goiás apenas uma casa, né, para recuperar. Aonde o mundo poderia ir para encontrar graça? A primeira igreja, lá no Esquadrão Resgate, lá em Águas de Meribá. Muitos ainda criticam a igreja, né? Muitos ainda saem da igreja. E eu comentava hoje com meu cunhado,
Ele perguntava, mas Anápolis tem 80% de evangélico? Eu falei, não tem isso não. Eu sei que tem muita igreja. Talvez tem muita gente rodando pelas igrejas, né? Pastor aperta daqui, muda de igreja, muda para lá, outros abandonam. Infelizmente, o irmão Sérgio tem relatado isso, o trabalho que ele tem feito lá no presídio. A quantidade de jovens que estão lá. Eu fui crente, minha família é crente. Não é, Sérgio? Impressionante. Mas a igreja ainda é o único lugar que a gente pode achar a graça, mesmo com as suas falhas, com seus defeitos. O apóstolo Paulo entendeu e ensinou sobre essa graça com a sua experiência própria. E que experiência o apóstolo Paulo teve? Se existiu um outro homem além de Jesus que mereceu a atenção de Satanás, o diabo, foi o apóstolo Paulo. Ele foi tremendamente tentado pelo porte, pela estrutura que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha. E é o que ele fala aqui nesse capítulo 12 de Coríntios, né? Quando ele diz: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Se os irmãos lerem os primeiros capítulos, os primeiros versículos, de 1 a 6, vão entender o contexto dessa aqui. Paulo estava falando de uma grande revelação que ele tinha tido, né? E relatando isso para os coríntios, provavelmente ainda os coríntios sem uma estrutura para receber aquela revelação, né? E ele fala alguma coisa sobre isso. E quando ele diz que foi-me posto um espinho na carne, esse versículo resume e registra um dos mais furiosos ataques lançados sobre um homem. E ele diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em essência, Paulo disse que por causa de toda a revelação que ele tinha recebido, foi dado esse espinho na carne, entre aspas. Esse espinho veio para que eu não ganhasse notoriedade, nem fosse exaltado diante dos olhos de ninguém. Por todo lado que ele andava, ele via esse espinho na carne. Ele clamou ao Senhor 3 vezes, pedindo que fosse retirado o espinho, mas 3 vezes o Senhor disse a mesma resposta. Parece um contrassenso nos dias de hoje falar isso, né? Eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Nas fraquezas como homem, nas minhas limitações impostas em mim nesta carne. Ouvi um testemunho de alguém comentando ontem lá, de que um grande líder aqui no nosso estado, apóstolo, dizendo que ele condena os pastores quando os pastores falam das suas fraquezas, dos seus pecados. Porque ele é um homem íntegro. Ele é um homem íntegro. Então, que ele não concorda quando o pastor diz das suas dificuldades, das suas limitações, dos seus erros, como homem, né? E ele não entendendo dessa forma, ele fala assim: eu não concordo com isso, porque eu sou um homem íntegro. Paulo diz que quando sou fraco, então é que sou forte, né? A sua força era aperfeiçoada nas suas fraquezas. Por isso eu tenho prazer nas fraquezas, nos sofrimentos e nas perplexidades. Diante do conhecimento do mundo hoje, né, da teoria e do que nós vimos hoje do humanismo, né, em que coloca o homem no centro de todas as coisas, né, o homem é o centro, o homem pode todas as coisas, e você liga
televisão, rádio, ou lê o jornal, ou lê as revistas, todas as matérias giram em torno dessa figura, né, do fortalecimento da figura do homem. O homem pode, se você quer, você pode. Até deturpa alguns versículos bíblicos que a gente vê escrito aí nos carros. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso avançar o sinal vermelho, posso atropelar posso tudo. Esquecendo do contexto que Paulo havia escrito essa questão. Deus fez uma declaração incrível em resposta ao clamor de Paulo. Paulo disse, olha, eu clamei ao Senhor. E eu imagino o que é o clamor de um apóstolo Paulo. O que é o fervor de uma oração do apóstolo Paulo. Não é? Devia ser muito gratificante conviver com esse homem de Deus. Deve ter sido para aqueles que conviveram com ele. Eu imagino Paulo de jejum, Paulo clamando ao Senhor, Paulo invocando o nome do Senhor para que Deus pudesse tirar aquele espinho. E a resposta por 3 vezes foi: a minha graça te basta. Paulo era um homem de grande revelação, de entendimento, de conhecimento, de estrutura espiritual. Contudo, Deus teve que enfatizar a sua graça por 3 vezes, antes que Paulo finalmente entendesse o que Deus estava tentando transmitir a ele. 3 vezes. E eu fico pensando, né, se Paulo teve que ouvir essa mensagem da graça por 3 vezes, antes de entender a revelação, né, eu penso que eu, você, quantas vezes nós vamos ter que ouvir, né? Penso que nós possamos estar perdendo algo muito importante, na verdade, sobre esse assunto de graça. Quantas vezes Deus tem falado comigo, com você, sobre esse assunto, sobre graça, sobre a graça. David Robson disse que durante muitos anos ele ficou intrigado com essa frase, a minha graça te basta. Diz que incomodou muito, que ele estudava para tentar entender até onde chegava a profundidade dessa expressão de Deus, a minha graça te basta. E disse ele que depois de muito estudar, um dia, refletindo na palavra de Deus, ele entendeu. Ele fez uma comparação entre Marcos 4 e a trajetória de Paulo. Em Marcos 4 nós temos a descrição do homem que saiu a semear, não é? E ele jogou uma semente à beira do caminho, as aves comeram, jogou na pedra, jogou nos espinhos, nasceu um pouquinho, depois os espinhos cresceram, a palavra semente murchou. E ele comenta que esta comparação, né, de maneira similar, Paulo diz que por causa das revelações que ele havia tido, esse ataque veio. E ele chegou ao entendimento de que o que Satanás estava imediatamente tentando fazer na vida de Paulo era exatamente roubar a palavra de Paulo, tirar o ânimo de Paulo, tirar a disposição de Paulo. E lembrando que Paulo, provavelmente, quando escreveu isso, estava preso, em cadeias, e naquela época não tinha comissão de direitos humanos, né, Mário Júnior? A gente imagina o que eram aquelas cadeias. E era disso exatamente que o diabo estava atrás da vida de Paulo. Ele não só queria destruir a vida de Paulo, mas ele queria também destruir a influência do apóstolo Paulo aos olhos de outras pessoas. E Paulo chega até a colocar isso para a igreja de Coríntios, né? E ele fala assim: olha, eu estou perplexo com vocês, né? Não acredito que vocês querem provas de que Cristo está falando por mim. Chegou a tal ponto, né,
a incredulidade da igreja de Coríntios, que Paulo fala, olha, não estou acreditando, eu estou aqui preso em cadeias por amor do Senhor, com espinhos na carne, sofrendo, e vocês ainda estão questionando, perguntando se o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando, realmente é da parte de Deus. Assim, o diabo está atrás da mesma coisa, tanto de Paulo quanto de nós. A palavra, o testemunho, a vida cristã. É claro que o diabo agia em Paulo com muito maior intensidade que age em nós, né? Não tenho dúvida disso. Mas Paulo precisou 3 vezes ouvir de Deus: a minha graça te basta. Quando a palavra é semeada, o diabo sempre vem por uma única razão. Ele quer que a palavra que foi plantada no seu coração, no nosso coração, ele quer roubar desesperadamente essa palavra, porque ele sabe que essa palavra é a fonte que levará a nossa vitória. E já que o diabo quer essa palavra, e aqui entendendo por palavra a nossa ação, o nosso testemunho, o nosso fazer, o nosso dizer, o nosso proceder, né? Ele trará certamente perseguição, aflição, cuidados desse mundo, esperando que, ao ficarmos ofendidos, ao ficarmos desanimados, ao ficarmos tristes, abatidos, né, nós caiamos nessas armadilhas impostas por Satanás. E se sucumbirmos a essas tentações, ele então será capaz de roubar a palavra, impedindo que ela possa operar nas nossas vidas. E novamente Paulo deixa um exemplo para nós, né? Ele que como numa expressão, né, ele não seguiu esse caminho, né, e ele firmou os seus pés no Senhor, né, e ele disse lá no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Em Romanos 5,3 ele fala, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Tiago, lá em Tiago 1,2, também concorda com Paulo quando diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Mesmo que Paulo precisasse de 3 vezes o Senhor falar com ele, ele teve um momento que ele teve que tomar uma decisão diante de Deus, e ele firmou os seus pés na rocha, e levantou a sua voz, né? E no meio daquela tribulação, no meio, à beira da morte, quando estava provavelmente para ser morto, ou jogado para os leões, ou ninguém sabe como Paulo efetivamente morreu, ele aprendeu essa grande lição espiritual, que em circunstâncias mais adversas, a força de Jesus seria aperfeiçoada na sua fraqueza, à medida que ele levantava suas mãos para diante de Deus. Glorificava e louvava em alta voz, e o adorava hora após hora. Nós vemos lá no início da carreira de Paulo e Silas lá na prisão, à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Dormindo, com medo? Cantando e orando, louvando a Deus. Ele aprendeu cedo, na sua vida cristã, de que o louvor e a adoração é o instrumento que nós temos para abrir as portas do céu, para recebermos a graça de Deus. Graças a isso, o que não conseguimos de outra maneira, Deus nos dá gratuitamente através de Cristo. Portanto, todas as nossas obras, tudo que fazemos para Ele, precisa nascer de um relacionamento baseado no conhecimento que, primeiramente, Deus fez o impossível por nós. Ele nos salvou. Graça e salvação caminham juntas. Salvação e graça caminham juntas. A salvação veio pela graça.
E a continuidade da graça é um resultado dessa salvação que nós obtemos em Cristo Jesus. E ao aprendermos a concentrar nossa atenção em Deus, independente da circunstância, Ele vai nos mostrar o caminho que estamos precisando seguir. Muitas vezes, nós somos ainda ensinados a entender a graça no âmbito da vida pós-morte. Não, nós vamos sofrer aqui porque nós vamos ter uma vida eterna. E é verdade isso, né? Que a graça de Deus é suficiente para nos fazer transportar dessa vida para outra. Mas nós precisamos entender que Deus quer que Ele quer que entendamos que a sua graça é suficiente para nós aqui e agora, não só no porvir, que nós precisamos viver na dependência dessa graça no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Ela é suficiente para ajudar a vencer as nossas aflições, angústias do presente século, independente das circunstâncias. Lá em 2 Coríntios 11, 23 e 28, você depois tem também uma descrição detalhada dos ataques de Paulo, do diabo a Paulo. No meio de todas essas adversidades, há um porém de Deus, há um mais de Deus, há a graça de Deus. E essa graça, Deus disponibiliza para nós como uma arma para que possamos enfrentar as aflições, as agruras da nossa vida. Sabe, meu irmão, qual que é o segredo ou a instrução para que possamos ativar a graça de Deus, independente das circunstâncias? Deus quer que você o glorifique, o louve em suas fraquezas e limitações como ser humano. Por quê? Porque a força de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, na contradição do homem, naquilo que a filosofia, que o mundo hoje está pregando, é exatamente o contrário que nós temos que fazer. Este é o segredo para ativar a graça de Deus. Louvar e glorificar a Deus nas nossas limitações, nos nossos pecados, não como aquele apóstolo que acha que ele é íntegro, mas reconhecendo, enquanto nós não reconhecemos. E eu imagino que Paulo deve ter lutado muito com isso, para entender isso, né? Paulo era um homem culto, um homem letrado, um homem de conhecimento, um homem que tinha tido uma experiência direta com o Senhor Jesus, que teve uma história, né, brilhante até da sua própria aceitação na igreja. Que luta aquele homem teve. Mas ele só foi entender, só foi ativar, né? Só foi realmente conhecer a graça de Deus quando ele pôde entender as suas fraquezas e as suas limitações. E nesse ponto Deus começou a agir de uma forma poderosa na sua vida. E esse é o segredo de ativar a graça de Deus. Quando nos despojamos da dependência da carne, dos nossos conhecimentos, da nossa força, né, do nosso entendimento, do eu acho, eu penso dessa forma, né? Quando nós colocamos toda a nossa vida na dependência da graça de Deus, quando isso acontece, nós trocamos o nosso relacionamento pelo relacionamento de Deus. E a graça de Deus nos alcança de uma maneira efetiva. É difícil entender isso. Quando você está fraco, é que você está forte. Quando você está fraco, você está num ponto que Deus precisa para mudar a sua vida, para entender a graça plena que Ele tem disponibilizado para nós. Existem outros textos bíblicos que falam sobre isso, né?
Efésios fala sobre não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. E estar cheio do Espírito é também ser cheio dessa força, do poder, da sabedoria e ousadia contra todo e qualquer problema que venha sobre nós. Louvor e adoração e o reconhecimento de que Deus usa todas as circunstâncias na nossa vida, mesmo que nós não entendamos, mesmo que seja um disparate, mesmo que seja uma dor profunda, como muitos irmãos estão passando aqui, quando o irmão Jorge está passando, como entender isso? Mas é nesse momento que Deus se revela a cada um de nós. Louvor e adoração mudam o foco da nossa atenção. Abre as portas da graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, a partir de mim. É um exercício que nós precisamos fazer diariamente na nossa vida cristã, na nossa jornada cristã. E a gente vê tantos irmãos que aparentemente deixam a igreja, deixam o caminho por pequenas provações, que pode ser pequena para mim, pode ser grande para ele, mas que aparentemente precisavam resistir um pouco mais, né? E a gente passa a entender essa graça de Deus quando nós realmente podemos entender que Deus age em todas as circunstâncias da nossa vida. Sejam aquelas que nos agradam, sejam aquelas que nós não entendemos, e tem muitas delas que nós não vamos entender mesmo, que nós temos que confiar, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que se Deus permitiu é porque Ele tem um plano para isso. Mas como é difícil entender isso. Mas vale a pena quando nós podemos, mesmo nessas situações de desespero, de perca de bens, de perca de familiares, de perca de emprego, de perca de saúde, perca de um ente querido, podemos reconhecer que Deus está presente conosco ali. E se nós o adorarmos, se nós o louvarmos, nós vamos entender o que Paulo entendeu, depois de 3 vezes de Deus falar diretamente com ele. A minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Genor. Cláudio, todos nós. A minha graça te basta. Que Deus nos ajude a colocar essa confiança em Deus por um ato simples e voluntário, né? Esse é um ato de fé. A fé é um ato voluntário. A fé é um ato que nos leva a tomar atitudes, né? Que Ele nos ajude a colocar a nossa confiança em Deus por esse ato de fé simples, para que a gente possa entender a vontade, possa entender o silêncio de Deus muitas vezes, as nossas orações que não são respondidas, possa entender a paz que pode inundar o nosso ser, a nossa vida, quando nós entendemos que a graça de Deus está acima de todas as coisas. Nossa vida se torna direcionada por Deus e somos capacitados por sua força. Por quê? Porque a minha graça te basta. Porque Deus age de forma diferente do nosso pensamento, do nosso intelecto. Deus muda a nossa vida. Quando nós estamos fracos, como Paulo diz, aí é o que estou forte. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois. Por isso que eu falei aqui, é voluntário. Paulo está falando, olha, de boa vontade, né? Eu me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos isso, a entendermos isso. E mais do que isso, a colocar em prática isso na nossa vida. É um desafio, mas é possível. Paulo precisou de 3 vezes. Talvez Deus tenha falado comigo 10, 15, 20, 100, com você também. Mas Deus espera isso de nós, que mesmo na angústia, nas tribulações, nós entendamos a nossa natureza, reconhecemos a nossa fragilidade e, por um ato de fé, possamos estar louvando e glorificando a Deus, entendendo que a graça de Deus nos basta em toda e qualquer situação. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir o pastor Timóteo para vir aqui à frente, está orando por nós, e depois também impetrando a bênção apostólica. E logo após nós estamos então encerrando esse culto, agradecendo mais uma vez a presença de todos, que Deus abençoe, que todos tenham uma boa semana, de muita luta, de muita vitória no Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nosso Deus amado, te louvamos pelo teu servo que trouxe fielmente, Deus, a tua palavra, Senhor, expôs aquilo que o Senhor quer nos comunicar, ó Deus. Pai, nós não sabemos como agradecer ao Senhor por tua graça, Deus, tão sublime, tão profunda, Senhor, tão complexa, mas tão simples também, Senhor. Pai, como Tu és amoroso conosco, nos favorece, nos cuida, nos ama de graça, Senhor, mesmo não merecendo, e justamente por isso, por não merecermos, o Senhor nos ama, cuida, salva, perdoa, protege, dirige, orienta, faz tudo por nós, ó Deus. És um Pai gracioso demais, ó Deus, conosco. Ajuda-nos a sermos também filhos graciosos, ó Deus, filhos graciosos contigo, filhos graciosos com nossos familiares, com nossos irmãos, com as pessoas que estão perdidas, ó Deus, aqueles que o Senhor quer alcançar com a Tua maravilhosa graça, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a vivermos essa graça, Senhor, a sermos amorosos como o Senhor, demonstrarmos, ó Deus, o Teu favor a todos, ó Deus, para que o mundo conheça a Tua graça, para que o mundo conheça quem é o Senhor, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus a este mundo, ó Pai, para que o Teu propósito para as nossas vidas se cumpra, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, ó Deus, a parar de tentar entender a Tua graça, simplesmente deixar a Tua graça encher nossas vidas, ó Deus, e viver de forma graciosa como o Senhor Jesus viveu nesse mundo, Senhor. É isso que nós te pedimos, porque é isso que cremos que o Senhor deseja para nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, falha cada coração aqui, Senhor, não nos deixe sair daqui sem decidirmos que vamos viver como o Senhor Jesus viveu, ó Deus, cheio da Tua graça, Senhor, a cada dia, de todas as formas, ó Deus, que pudermos, ó Pai. Aqueles que não Te conhecem, que estão aqui hoje à noite, que conheçam essa graça do Senhor Jesus, se deixem encher com a Tua graça, deixem, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua graça sobre eles, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Te louvamos, Te bendizemos por essa palavra, que ela permaneça em nossos corações, faça diferença em nossas vidas, ó Deus, e possamos agradar ao Senhor em tudo, ó Pai. Assim Te pedimos no nome do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus, ó Pai, essa maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação especial do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós aqui, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.